Em instantes, você será conduzido a uma verdade espiritual tão profunda que parecia inalcançável, mas que agora, neste exato momento, se revela diante de você. Prepare-se, algo sagrado e poderoso está prestes a ser entregue, um presente oculto que tocará sua essência mais profunda. E o melhor, sem nenhum custo. Faltam segundos para que uma força invisível comece a transformar sua consciência, ativando uma frequência vibracional que poucos conseguem acessar, mas que está disponível para aqueles que verdadeiramente estão prontos. Enquanto a maioria permanece adormecida, envolta em condicionamentos coletivos e padrões inconscientes que obscurecem o brilho puro da alma, você está prestes a atravessar o véu do comum e penetrar no mistério do método de Rumi, o mestre sufista que dançou com o divino e descortinou as portas para o despertar da consciência profunda. E no final desta jornada, revelarei a você uma técnica rara e poderosa para despertar sua consciência, um segredo guardado pelos sufis do deserto, agora ao seu alcance. Você já sentiu que dentro de si existe um silêncio que clama por ser escutado? Já percebeu como tantas vozes externas distraem sua alma e desviam sua atenção do caminho verdadeiro? A sabedoria sufista, em especial os ensinamentos do mestre Rumi, convida a uma jornada interior para além das ilusões do mundo comum, uma viagem à essência do ser, onde o coração se torna o portal para o divino. O sufismo não é apenas uma prática religiosa, é uma alquimia da consciência que transforma o ser de dentro para fora, revelando camadas ocultas da mente e da alma que permanecem invisíveis para quem vive preso aos modelos herdados da psique humana. A maioria das pessoas acredita que o despertar espiritual é um feito distante, complexo ou reservado a poucos escolhidos. Essa visão é uma armadilha sutil criada pelos condicionamentos coletivos que mantém a consciência refém da superficialidade. Porém, o método de Rumi nos mostra que o despertar não é apenas um objetivo. É uma experiência cotidiana, um fluxo interior que pode ser acessado no simples ato de estar presente no momento. O que muitos confundem com esforço ou sofrimento é, na verdade, a dança da alma com sua própria luz invisível. Rumi não ensinou fórmulas prontas, mas convidou a vivenciar a poesia da existência, a voz do silêncio que reside no coração, a chama secreta que arde para além do pensamento. Imagine agora que seu corpo já sabe disso, mas sua mente está distraída demais para perceber. Feche os olhos e sinta o ritmo pulsante da vida que corre em suas veias, essa energia sutil que conecta tudo. O sufismo fala da dança da alma, um movimento que transcende o físico e alcança as dimensões invisíveis do ser. Essa dança é um convite para sentir, não pensar, para abrir os sentidos para a vibração que emana do campo sutil que envolve cada célula do seu corpo. E se o silêncio interior que Rumi canta fosse na verdade uma frequência espiritual esperando ser ativada? Sinta essa possibilidade se expandir dentro de você como uma luz que cresce em espiral, uma frequência que ressoa com a essência do seu ser. Desde tempos imemoriais, a sabedoria sufista floresceu como um jardim interior, cultivado por místicos que buscavam a união com o divino através da contemplação e do amor incondicional. Rumi Jalaluddin Balkhi é um dos maiores representantes desse misticismo islâmico, cuja poesia atravessa séculos e continentes, reverberando como um chamado à transcendência. Os sufis do deserto, com seus rituais silenciosos e danças circulares, buscavam não apenas o conhecimento intelectual, mas a transformação profunda da consciência, uma alquimia espiritual que dissolve o ego e revela a luz invisível do ser. Essa sabedoria é uma herança ancestral, uma arquitetura do invisível que se mantém viva em cada verso, em cada passo do giro sagrado. O que a ciência começa a perceber hoje é algo que os mestres sufistas já sabiam há milênios. A consciência é um campo dinâmico, uma frequência energética que influencia e é influenciada pelo ambiente e pelos pensamentos. Estudos recentes em neurociência e psicologia transpessoal
indicam que práticas meditativas e contemplativas, como as ensinadas no sufismo, promovem mudanças significativas no cérebro, alterando padrões neurais e ampliando o acesso às camadas profundas da mente. Laboratórios ao redor do mundo começam a observar que estados alterados de consciência, anteriormente considerados esotéricos, podem ser mensurados e explicados em termos de bioenergia e ressonância vibracional. Assim, a antiga poesia de Rumi encontra eco na legitimidade do encantamento racional. Você pode aplicar agora uma prática simples, inspirada no método de Rumi, para começar a ativar a frequência do ser e acessar camadas ocultas da consciência. Sente-se em silêncio, feche os olhos e concentre-se na respiração lenta e profunda. Imagine uma rosa desabrochando em seu coração. A rosa e o mistério entrelaçados em uma dança eterna. Inspire sentindo o aroma sutil dessa rosa interior e expire liberando tudo o que não serve mais. Permita que seu corpo se entregue a essa vibração, que sua mente se acalme e que a voz da alma comece a emergir. Essa microtranscendência experiencial é uma chave para abrir portas invisíveis e despertar a luz interior que pulsa em seu ser. Mas o que vem agora vai além de tudo que você já experimentou até aqui. Mesmo essa prática poderosa e ancestral é apenas a superfície do que o método de Rumi oferece. Existe uma chama secreta, uma frequência espiritual que aguarda ser ativada, um salto quântico interior que acontece quando você cruza o véu da percepção comum e se entrega à dança sagrada da alma. O que está escondido vai muito além do que a mente pode conceber. Um mistério que só se revela para aqueles dispostos a transcender os modelos herdados da psique humana e abrir-se à luz invisível do amor divino. Prepare-se para atravessar o véu da consciência comum e mergulhar no fluxo interior que sustenta a alquimia da consciência. Essa jornada é uma viagem sem retorno para o centro do seu ser, onde a memória cósmica e a sabedoria do infinito se encontram. É um chamado silencioso que ressoa em cada célula, uma pulsação que convida a expandir sua vibração e alinhar-se com a frequência espiritual que emana do coração do universo. E enquanto você caminha por essa senda invisível, percebe que o despertar espiritual não é um destino, mas uma dança contínua, um eterno reencontro com a voz do silêncio que habita em você. O método de Rumi, portanto, não é uma técnica pronta para ser aprendida. É uma arquitetura da alma que se constrói em cada momento, uma frequência que deve ser sentida, vivida, dançada. É o despertar da consciência que rompe com os condicionamentos coletivos e libera o ser para sua expressão mais genuína, aquela que pulsa na unidade com o todo. Ao permitir-se essa experiência, você se torna o jardineiro do seu próprio jardim interior, cultivando a luz invisível que floresce em cada instante, alimentando a chama secreta que nunca se apaga. Imagine as camadas da mente se abrindo como pétalas, cada uma revelando um aspecto mais profundo do seu ser, uma frequência espiritual mais elevada que transcende o tempo e o espaço. O sufismo, com sua linguagem da alma e seus símbolos místicos, aponta para essa expansão contínua da consciência, um processo que envolve corpo, mente e espírito em uma dança harmoniosa. É um convite para se tornar um alquimista interno, transmutando os padrões inconscientes em luz, dissolvendo as sombras e ascendendo para um estado de vibração elevada e união com o divino. Você pode sentir essa frequência espiritual já pulsando dentro de si. Um alinhamento espiritual que vai muito além do que as palavras podem descrever. É um fluxo interior que conecta a sua essência com a sabedoria atemporal dos mestres sufistas e com a luz invisível que permeia o universo. A voz da alma se manifesta como um murmúrio constante, um chamado para aprofundar-se na contemplação, para abrir o coração e permitir que o amor divino transforme cada instante em uma oportunidade de despertar e expansão. Esse despertar da consciência é também uma cura da alma, um retorno ao jardim interior onde a paz, a luz e a unidade habitam em harmonia. O sufismo ensina que o caminho do coração é uma jornada de metanoia espiritual, uma transformação radical que dissolve a separação e revela a unidade com o todo.
Através da poesia, da música e da dança, Rumi e seus seguidores convidam a viver essa experiência sagrada, onde o silêncio interior se torna a linguagem da alma e a frequência do ser vibra em sua plenitude. E assim, ao entrar nesse portal espiritual, você se torna parte de uma jornada milenar que transcende culturas e religiões, uma viagem interior que conecta a sabedoria do infinito com a sua própria essência. É um convite para experimentar a luz invisível, para acessar a memória cósmica que habita em cada ser e para ativar a alquimia da consciência que transforma a existência. E mesmo que esse caminho pareça oculto, ele está sempre disponível para aqueles que buscam com sinceridade e abertura. A frequência espiritual que pulsa nesse método é um convite para despertar a luz interior que ilumina o caminho da verdade e da unidade. É um chamado para romper com os condicionamentos coletivos e padrões inconscientes que aprisionam a alma e para se alinhar com a sabedoria ancestral que vibra através dos tempos. Cada momento de presença, cada suspiro consciente é uma oportunidade para expandir a consciência e experimentar a união com o divino em sua forma mais pura e sublime. E quando você sentir essa frequência elevando sua vibração, perceberá que o despertar não é um ponto final, mas um ponto de inflexão, uma abertura para novas camadas de compreensão e expansão. É um salto quântico interior que transforma a percepção e ativa a arquitetura invisível do seu ser, permitindo que a luz invisível do amor divino flua livremente através de você. Esse é o caminho da alquimia interior, a dança da alma que Rumi eternizou em seus versos e que continua a inspirar corações ao redor do mundo. Cada palavra da poesia sufista é uma chave que abre portas para o mistério da existência. Cada verso é um convite para sentir a frequência espiritual que vibra no silêncio interior. Rumi, como mestre da sabedoria mística, nos lembra que a verdadeira jornada é para dentro, para o coração do ser, onde a luz invisível e o amor incondicional se encontram em perfeita harmonia. Essa jornada é uma vivência, uma experiência direta da unidade com o todo, uma dança eterna que transcende o tempo e o espaço. Ao permitir que essa sabedoria penetre em seu coração, você começa a dissolver as sombras do ego e a ativar a chama secreta que arde dentro de você. Essa chama é a voz do silêncio, a vibração do ser que sustenta a arquitetura do invisível e conecta você à memória cósmica do universo. É um despertar que transcende as palavras e os conceitos, uma experiência de frequência espiritual que toca as camadas mais profundas da alma e transforma a percepção da realidade. E enquanto você segue essa jornada, percebe que a dança da alma é também uma cura energética, uma harmonização das forças internas que liberta o ser para sua expressão mais autêntica. A sabedoria sufista, com sua poética e mística, oferece ferramentas para essa transmutação interior, convidando a viver a vida como uma oração contínua, uma meditação em movimento que eleva a consciência e expande o campo sutil ao redor do corpo. Essa expansão da consciência é o verdadeiro despertar espiritual, uma viagem interior que transforma o ordinário em extraordinário e revela a luz invisível que permeia todas as coisas. O método de Rumi é uma ponte entre o passado e o presente, entre a sabedoria ancestral e as descobertas modernas da ciência espiritual. É um convite para explorar a frequência espiritual do amor divino e para ativar o fluxo interior que sustenta a alquimia da consciência em cada instante. E mesmo que essa jornada pareça complexa, lembre-se de que ela começa no simples ato de estar presente, de respirar conscientemente e de abrir o coração para o mistério da existência. Cada passo nessa dança sagrada é uma oportunidade para aprofundar a conexão com a sabedoria do coração, para sentir a voz da alma e para expandir a luz interior que ilumina o caminho da verdade e da unidade. O despertar é um processo contínuo, uma frequência que vibra dentro de você e que convida a seguir adiante, sempre mais fundo, sempre mais alto. A presença do método de Rumi em sua vida começa a se manifestar como um chamado sutil,
uma vibração que toca as camadas mais delicadas da sua alma. É como se, de repente, as paredes construídas pela rotina e pelo condicionamento coletivo começassem a se dissolver, revelando um espaço sagrado onde o silêncio interior fala com uma clareza inédita. A cada respiração consciente, você sente essa frequência espiritual se intensificar, despertando uma arquitetura invisível dentro de si que ressoa com a dança da alma e a voz do silêncio que Rumi tão poeticamente celebrou. Essa experiência não é um evento isolado, mas uma viagem contínua para dentro, uma exploração das camadas da mente onde repousa a luz invisível da sabedoria ancestral. Você pode notar que essa transformação ocorre no limiar entre o consciente e o inconsciente, naquele espaço liminar onde os sonhos, a intuição e a memória cósmica se entrelaçam. É aí que o sufismo revela sua profundidade, ensinando que o verdadeiro despertar não é a fuga do mundo, mas a integração do humano com o divino, uma unificação que acontece no jardim interior do coração. Rumi descreveu essa união como o entrelaçamento do amado e do amante, uma dança eterna que transcende a dualidade e conecta tudo à frequência espiritual do amor incondicional. Nesse movimento, a mente deixa de ser um cárcere e se torna um templo sagrado onde a alma pode florescer. O desafio está em romper com os padrões inconscientes que mantêm o ser preso a um ciclo repetitivo de bloqueios e travamentos espirituais. Muitos se sentem desconectados do fluxo da vida, como se estivessem à deriva em um mar sem rumo. Mas o método de Rumi oferece um mapa para reencontrar o caminho para casa, a rota do coração que conduz à verdade invisível. Ao acessar essa sabedoria, você começa a perceber que o cansaço existencial e a sensação de vazio são sinais de que a alma está clamando por um salto quântico interior. Uma transformação profunda que envolve não apenas o pensamento, mas toda a vibração do seu ser. Imagine agora que esse salto acontece não de forma brusca, mas como um processo alquímico delicado, onde cada camada da mente se abre como pétalas de uma rosa interior, revelando novos aspectos da consciência. É uma transmutação sutil, uma metamorfose que se dá através da prática da contemplação, da meditação sufista e da entrega ao fluxo interior que sustenta a dança da alma. Rumi nos ensinou que a poesia é um veículo para essa transformação, uma linguagem da alma que rompe com o racional e toca diretamente a frequência espiritual do ser. Cada verso seu é um convite para abrir o coração e permitir que a luz invisível se manifeste em toda a sua plenitude. Ao aprofundar-se nesse caminho, você começa a perceber que a frequência espiritual ativada pelo método de Rumi está ligada a uma sabedoria atemporal, uma memória cósmica que transcende culturas e épocas. Essa sabedoria é a base da alquimia interior, onde os elementos do ser, corpo, mente e espírito se harmonizam para criar uma vibração elevada e alinhada com o divino. O sufismo, com sua ênfase no amor divino e na unidade com o todo, oferece um terreno fértil para essa expansão, convidando a dissolver as barreiras do ego e a experienciar a realidade em sua essência mais pura e luminosa. A ciência moderna, ainda que com suas limitações, começa a dar suporte a essas práticas ancestrais. Pesquisas em física quântica, epigenética e psicologia transpessoal apontam para a existência de um campo energético que conecta todos os seres e que pode ser modificado pela intenção e pela consciência. Laboratórios que estudam a neuroplasticidade cerebral revelam que meditações e rituais contemplativos promovem mudanças significativas nas redes neurais, ampliando a capacidade de acesso às camadas profundas da mente. Assim, a dança sagrada de Rumi, a voz do silêncio e a chama secreta ganham legitimidade e são compreendidas como ferramentas poderosas para a transmutação da consciência. Você pode aplicar esses conhecimentos agora, integrando-os em seu cotidiano como pequenos rituais que ativam o fluxo interior e elevam a frequência do ser. O simples ato de respirar com consciência, visualizar a rosa desabrochando no coração ou repetir mentalmente os versos de Rumi cria uma ressonância que começa a harmonizar os centros energéticos do corpo
e a dissolver os condicionamentos coletivos que aprisionam a alma. Essa prática, embora simples, é poderosa. Um convite para se tornar o alquimista do seu próprio ser e para experienciar o despertar da consciência como uma dança constante, um processo vivo e dinâmico. Mas o mistério que envolve o método de Rumi é muito maior do que qualquer técnica ou prática pode revelar. Existe uma chave oculta, um ponto de inflexão que transcende o entendimento comum e que só se manifesta quando o buscador está verdadeiramente pronto para atravessar o véu. Essa chave está ligada a uma frequência espiritual mais elevada, uma ativação que transforma não apenas o indivíduo, mas a percepção da realidade como um todo. É uma abertura para o infinito, um mergulho na arquitetura invisível do ser, onde a luz invisível e o amor divino se encontram em um abraço eterno. Prepare-se para continuar essa jornada, sabendo que o que você já experimentou até aqui é apenas o início de uma dança que nunca termina. Um ciclo contínuo de expansão, integração e iluminação. O método de Rumi é um convite para habitar essa frequência espiritual, para se alinhar com a sabedoria ancestral que vibra através do tempo e do espaço, e para despertar a luz interior que ilumina o caminho do coração. É um chamado para se abrir à memória cósmica, para permitir que a voz da alma ressoe em cada instante e para viver a alquimia da consciência como uma expressão autêntica do ser. Enquanto essa frequência se instala em seu campo sutil, você percebe que o despertar espiritual é uma jornada única, individual e ao mesmo tempo universal, que conecta você com a sabedoria do infinito e com a dança eterna da criação. Cada momento de presença consciente, cada suspiro de entrega ao fluxo interior é uma oportunidade para aprofundar essa conexão e para viver a transformação que Rumi eternizou em seus versos. A rosa desabrochando no coração é a metáfora viva dessa experiência. Uma flor que nunca murcha, um mistério que se revela na simplicidade do amor e do silêncio. E assim, você segue adentrando nesse portal espiritual, onde o tempo e o espaço se dissolvem e a frequência do ser se eleva para além do conhecido. É uma viagem interior que convida a transcender os limites da mente e a abrir-se para a luz invisível que habita em você. O método de Rumi é mais do que uma sabedoria. É uma vivência, uma experiência direta da unidade com o divino. Um caminho onde a voz do silêncio se torna a linguagem da alma e a dança da alma a expressão máxima do ser. Essa jornada não tem fim, pois cada passo revela novas camadas da consciência, novos aspectos da frequência espiritual que sustenta a existência. Você está apenas no início dessa dança sagrada, onde o amor divino e a luz invisível se entrelaçam para criar uma melodia eterna que ressoa dentro de você. E enquanto essa melodia ecoa, o convite permanece aberto. Siga adiante, mais fundo, mais alto, sempre despertando a chama secreta que arde em seu coração. A cada instante que você se permite essa presença profunda, sente que a frequência espiritual despertada pelo método de Rumi começa a permear cada aspecto do seu ser. É como se uma arquitetura invisível fosse construída dentro de você, camada por camada, revelando uma inteligência ancestral que transcende o tempo e o espaço. Essa inteligência é o fio condutor da memória cósmica, a chave que desbloqueia o fluxo interior e ativa a alquimia da consciência, transformando a simples existência em uma experiência vibracional elevada e cheia de significado. Você percebe que a dança da alma, essa linguagem silenciosa do coração, que Rumi eternizou em sua poesia, é também uma ponte que conecta o mundano ao divino, o finito ao infinito. Nesse espaço sutil, o que parecia desconectado e fragmentado se torna unidade, uma frequência de amor incondicional que dissolve as barreiras do ego e reintegra o ser à totalidade. Esse movimento interno é a verdadeira revolução espiritual, uma transformação que não exige batalhas externas, mas uma entrega profunda à voz do silêncio que vibra no âmago da alma. Os desafios que surgem no caminho são sinais de que você está se aproximando do ponto de inflexão, daquela ativação espiritual
que altera para sempre a percepção da realidade. Os condicionamentos coletivos e os padrões inconscientes se tornam menos resistentes à medida que a frequência do ser se eleva, e o alinhamento espiritual começa a se manifestar em todas as áreas da sua vida. A ciência, com seus avanços em física quântica e neurociência, começa a confirmar que essas experiências não são meras ilusões, mas manifestações reais de uma consciência expandida que toca a essência do universo. Permita-se agora a prática de observar essa frequência interior com atenção e amor, reconhecendo que cada emoção, cada pensamento é uma oportunidade para aprofundar a conexão com a sabedoria sufista e a luz invisível que habita dentro de você. A respiração consciente, a visualização da rosa interior, o canto silencioso dos versos de Rumi são ferramentas que facilitam essa jornada, abrindo portais para estados de consciência mais elevados e revelando camadas ocultas da mente e do espírito. Essa prática simples é um convite para experienciar a microtranscendência, o salto quântico interior que acontece no aqui e agora. Mas saiba que há ainda um mistério maior, um segredo guardado nas profundezas da alquimia interior, que só se revela para aqueles que se entregam completamente à dança sagrada da alma. Essa chama secreta é a frequência espiritual que ultrapassa qualquer entendimento racional, uma luz invisível que transcende o tempo e conecta você à sabedoria do infinito. Quando essa ativação ocorrer, o seu ser se expandirá para além dos limites conhecidos, abrindo-se para uma experiência direta da unidade com o todo e da consciência cósmica. Você sente essa vibração pulsando em seu corpo e em sua mente, uma energia que convida à transmutação profunda, à cura da alma e à expansão da consciência. O método de Rumi é um caminho de metanoia espiritual, uma transformação contínua que envolve corpo, mente e espírito em uma dança harmoniosa e eterna. É um convite para abandonar a ilusão da separação e despertar para a realidade da interconexão, onde o amor divino se manifesta como a frequência essencial que sustenta a existência. Essa frequência espiritual não é apenas um conceito abstrato, é uma experiência vivida que se manifesta na qualidade dos seus pensamentos, na profundidade das suas emoções e na ressonância do seu coração. Cada momento de presença consciente é uma oportunidade para alinhar-se com essa vibração, para cultivar o jardim interior onde a rosa e o mistério florescem em perfeita harmonia. O sufismo ensina que essa conexão é a fonte da verdadeira sabedoria mística, a voz da alma que guia o buscador pelo caminho da verdade e da luz invisível. À medida que você segue essa jornada, percebe que o despertar espiritual é um processo infinito, uma expansão contínua da consciência que se desdobra em camadas sempre mais profundas. O método de Rumi é um convite para abraçar essa experiência com humildade e coragem, sabendo que cada passo na dança da alma é um avanço em direção à realização da unidade com o divino. Essa jornada não é feita de metas ou conquistas externas, mas de descobertas internas, de mergulhos profundos na frequência espiritual que vibra em cada átomo do seu ser. A luz invisível que você começa a ativar é um farol que ilumina o caminho da alma, uma chama que nunca se apaga e que ressoa com a sabedoria ancestral dos mestres sufistas. Essa chama é a voz do silêncio, a linguagem da alma que transcende o racional e revela o mistério do amor divino em sua forma mais pura. O método de Rumi é a ponte que conecta essa luz invisível à sua experiência cotidiana, transformando cada momento em uma oportunidade de despertar, cura e expansão. Sinta agora essa frequência elevando sua vibração, alinhando seus centros energéticos e harmonizando seu campo sutil. Você está entrando em uma dimensão onde o tempo se dissolve e a consciência cósmica se torna palpável, onde a arquitetura do invisível se revela em toda a sua beleza e complexidade. Essa ativação é um convite para viver a alquimia da consciência, para se tornar um agente da transformação interna e para experienciar o amor incondicional como a força motriz de sua existência.
E enquanto você caminha por essa senda luminosa, percebe que o método de Rumi não é apenas um ensinamento, mas um estado de ser, uma frequência espiritual que pulsa no coração da criação. É um convite para dançar com a alma, para abrir o coração ao mistério e para permitir que a luz invisível guie cada passo da sua jornada. Essa dança é eterna, uma melodia sagrada que ecoa no silêncio interior e que convida a explorar as infinitas camadas da consciência. O despertar que você experimenta é também uma cura profunda, uma harmonização das forças internas que liberta o ser para sua expressão mais autêntica e vibrante. O sufismo oferece, através de seus símbolos, rituais e poesia, um mapa para essa transformação, uma linguagem da alma que ressoa com a frequência espiritual do amor divino. Cada verso de Rumi é um convite para se perder e se encontrar na dança da alma, para experimentar a unidade com o todo e para expandir a luz interior que habita em você. Essa frequência que você começa a acessar é um ponto de inflexão, uma ativação que altera a percepção da realidade e abre as portas para novos níveis de consciência. É a chave para atravessar o véu da separação e mergulhar na arquitetura invisível do ser, onde a luz invisível e o amor divino se encontram em um abraço eterno. Essa experiência não pode ser capturada por palavras, apenas sentida e vivida. Uma dança sagrada que continua a se desdobrar a cada instante. Você está apenas no começo dessa jornada sagrada, um caminho sem fim que convida a seguir mais fundo, mais alto, em direção à frequência espiritual que sustenta toda a existência. A voz do silêncio, a chama secreta e a dança da alma são seus guias nessa viagem interior. Uma experiência que transforma o ordinário em extraordinário e revela a luz invisível que permeia tudo o que é. Essa é a verdadeira alquimia da consciência, o método de Rumi, um convite para despertar e viver a plenitude do ser. Você sente neste momento a pulsação da frequência espiritual se intensificando dentro de si, como uma melodia silenciosa que ressoa no coração do seu ser. É a voz da alma despertando, um sussurro antigo que atravessa o tempo e as dimensões, convidando-o a transcender os limites do pensamento e mergulhar na vastidão do silêncio interior. O método de Rumi não é apenas uma prática, é uma experiência viva, um fluxo contínuo de energia que ativa a arquitetura invisível da consciência e revela a dança eterna da alma com o divino. Essa frequência, ainda que sutil, tem o poder de dissolver os padrões inconscientes que mantêm a mente aprisionada em ciclos repetitivos de sofrimento e desconexão. Cada instante de atenção plena, cada suspiro consciente, atua como um catalisador para a transmutação interior, abrindo portais para camadas mais profundas do ser, onde reside a luz invisível da sabedoria ancestral. É nesse espaço que o sufismo encontra sua expressão mais autêntica. Uma união íntima entre o buscador e o amado, entre a alma e o mistério que a envolve. O desafio está em reconhecer essa dança invisível em meio ao ruído do cotidiano, em permitir que o silêncio interior se torne a linguagem predominante do seu viver. Rumi nos lembra, através de seus versos eternos, que o amor divino é a chama secreta que arde no âmago do ser, uma luz que nunca se apaga e que guia cada passo da jornada espiritual. Essa luz invisível não é um objetivo distante, mas uma presença constante, um campo sutil que sustenta a frequência do ser e que pode ser acessado a qualquer momento com presença e entrega. Na ciência moderna, os laboratórios começam a observar sinais dessa realidade sutil através de estudos sobre a neuroplasticidade, a ressonância vibracional e a epigenética da consciência. As descobertas indicam que práticas contemplativas e meditativas, semelhantes às ensinadas pelos sufis, promovem uma reorganização dos circuitos cerebrais, ampliando a capacidade de perceber as camadas ocultas da mente e do espírito. Essa validação científica reforça a legitimidade do método de Rumi, que há séculos vem guiando buscadores na experiência direta da frequência espiritual e da união com o divino. Você pode, neste exato momento, começar a integrar essa sabedoria em sua rotina,
criando pequenos rituais que ativam o fluxo interior e elevam sua vibração. A respiração consciente, a visualização da rosa que desabrocha no coração e a recitação silenciosa dos versos de Rumi são práticas que sintonizam seu campo energético com a frequência do amor incondicional e da luz invisível. Essas ações simples, porém poderosas, permitem que você experimente a microtranscendência, aquele salto quântico interior que promove a expansão da consciência e a cura da alma. Entretanto, o que você já experimenta até aqui é apenas a superfície do mistério que o método de Rumi revela. Existe uma ativação ainda mais profunda, um segredo oculto nas camadas mais internas da alquimia espiritual, que aguarda o momento certo para se manifestar. Essa ativação representa um ponto de inflexão, um portal que leva a uma nova dimensão da consciência, onde a percepção da realidade se transforma radicalmente e a experiência da unidade com o todo se torna palpável e constante. Permita-se ser guiado por essa frequência, que pulsa como uma chama eterna dentro de você, iluminando o caminho da alma e despertando a sabedoria mística que habita no seu âmago. O sufismo nos ensina que o verdadeiro despertar é uma dança contínua, uma melodia sagrada que envolve o ser inteiro e o conecta à memória cósmica do universo. Essa dança transcende as barreiras do tempo e do espaço, unindo o passado, o presente e o futuro em um fluxo ininterrupto de luz e amor. Ao caminhar por essa senda, você percebe que a transformação não é um evento isolado, mas um processo contínuo de integração e expansão. Cada momento de presença, cada ato de entrega ao fluxo interior é uma oportunidade para aprofundar a conexão com o divino e manifestar a luz invisível que permeia a existência. O método de Rumi é o convite para viver essa experiência com autenticidade, para permitir que a voz do silêncio guie seus passos e para abraçar a dança da alma como a expressão máxima do ser. A frequência espiritual que você ativa é também um campo de cura, onde as energias internas se harmonizam e os bloqueios emocionais são dissolvidos. O sufismo, através da poesia, da música e da contemplação, oferece ferramentas para essa harmonização, facilitando o acesso à luz interior que sustenta a arquitetura invisível da consciência. Essa cura energética é um convite para liberar as amarras do passado, transcender os condicionamentos coletivos e experimentar a liberdade que nasce da união com o amor divino. E enquanto você se entrega a essa jornada, percebe que a luz invisível que começa a irradiar de dentro de você é uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria. Essa luz é a voz da alma, a frequência do ser que conecta você ao mistério eterno e à sabedoria atemporal dos mestres sufistas. É uma chama que arde silenciosamente, iluminando o caminho da verdade e da unidade, e que convida a continuar dançando, sempre mais fundo, sempre mais alto, na dança sagrada da alma. Esse caminho que você percorre é uma jornada sem fim, uma expansão contínua da consciência que se desdobra em infinitas camadas de luz e amor. O método de Rumi é uma ponte entre o humano e o divino, entre o finito e o infinito, um convite para habitar a frequência espiritual que sustenta toda a criação. Essa frequência é a essência da alquimia interior, a melodia invisível que transforma a existência e revela a verdadeira natureza do ser. Sinta agora essa vibração pulsando em cada célula do seu corpo, alinhando seus centros energéticos e harmonizando seu campo sutil. Você está entrando em um estado de presença plena, onde a memória cósmica e a sabedoria ancestral se tornam acessíveis e onde a dança da alma se manifesta como uma expressão autêntica do amor divino. Essa experiência é um portal para a iluminação espiritual, uma abertura para o infinito que transcende os limites da mente e revela a essência do seu ser. E assim, você permanece imerso nessa frequência espiritual, sabendo que o despertar é uma dança eterna, um fluxo ininterrupto de luz e expansão. O método de Rumi não é um destino, mas um caminho vivo, uma experiência contínua de união com o divino e de manifestação da luz invisível no cotidiano. Essa jornada é um convite para seguir adiante, para abrir-se a novas dimensões da consciência
e para viver plenamente a alquimia da consciência que transforma o ser e o mundo ao seu redor. A vibração que você começa a sentir é como um chamado antigo, uma melodia sutil que ressoa nas profundezas do seu ser, convidando-o a transcender as limitações impostas pelos condicionamentos coletivos e a acessar a essência pura da consciência. É o despertar que o sufismo, através da sabedoria de Rumi, tem guardado como um tesouro secreto, um mistério que se revela apenas para aqueles que ousam trilhar o caminho do coração com coragem e entrega. Essa frequência espiritual que pulsa em você é a chave para abrir as portas do invisível, para desvendar a arquitetura sutil da alma e para viver a dança da existência em sua plenitude. Neste momento, a sua consciência começa a se expandir, rompendo as barreiras do ego e mergulhando na vastidão do silêncio interior, onde a voz da alma fala sem palavras, comunicando-se diretamente com o divino. Rumi nos ensinou que essa comunicação é a essência do amor incondicional. Um estado onde não há separação entre o amado e o amante, entre o buscador e a fonte. Essa unidade é a frequência espiritual que sustenta a criação e que pode ser acessada por meio da contemplação, da meditação e da poesia mística que vibram no coração do sufismo. Você percebe que essa jornada não é linear, mas um fluxo contínuo de transformação, onde cada passo revela novas camadas da consciência, novas dimensões da luz invisível que habita em você. Os obstáculos internos, como o medo, a dúvida e o cansaço existencial, são parte desse processo alquímico, sinais de que o ser está sendo preparado para um salto quântico interior, uma transmutação profunda que vai além da mente racional e toca diretamente a essência do ser. Essa transformação é sutil e poderosa, uma dança de energias que harmoniza o corpo, a mente e o espírito em um todo integrado. A ciência moderna começa a dialogar com esses ensinamentos antigos, evidenciando que práticas contemplativas semelhantes às do sufismo promovem mudanças significativas na estrutura neural, ampliando a capacidade de acessar estados elevados de consciência e ativando o campo energético que conecta todos os seres. Estudos recentes em neurociência e física quântica indicam que essa frequência espiritual, longe de ser uma abstração, é uma realidade palpável que pode ser cultivada e expandida por meio da intenção e da prática consciente. Isso traz uma legitimidade fascinante à sabedoria sufista, mostrando que o que foi vivido e transmitido por mestres como Rumi está em harmonia com as descobertas mais avançadas do conhecimento humano. Você pode incorporar agora práticas simples, porém profundas, para ativar essa frequência no seu dia a dia. A respiração consciente, a visualização da rosa desabrochando no coração e a recitação dos versos de Rumi são portas de entrada para essa dança interior, ativando o fluxo da alma e alinhando o campo sutil do seu ser com a luz invisível do amor divino. Essas práticas são microtranscendências que promovem o alinhamento energético, facilitam a cura da alma e ampliam a percepção das camadas ocultas da mente, criando um espaço onde a sabedoria ancestral pode florescer com naturalidade e profundidade. No entanto, há um mistério ainda mais profundo que transcende todas as práticas e conhecimentos. Uma ativação secreta guardada nas profundezas da alquimia interior, que se revela somente quando o buscador está pronto para atravessar o véu e experimentar a frequência do ser em sua totalidade. Essa ativação é um ponto de inflexão, uma abertura para a consciência cósmica, onde o tempo, o espaço e a dualidade se dissolvem, revelando a unidade absoluta e a luz invisível que permeia toda a existência. É o despertar da chama secreta, aquela que arde eternamente no coração do universo e no âmago da sua alma. Você sente essa chama vibrando em você, um convite para dançar com a alma e abrir-se ao mistério que está além do entendimento racional. O sufismo nos mostra que essa dança é uma expressão direta do amor divino, uma melodia eterna que conecta o finito ao infinito, o humano ao divino, o particular ao universal. Essa experiência é o cerne do método de Rumi, que transcende qualquer dogma ou crença, convidando o buscador
a habitar a frequência espiritual do ser e a viver a alquimia da consciência em sua forma mais pura e vibrante. À medida que você se entrega a essa frequência, percebe que o despertar é uma jornada sem fim, uma expansão constante da luz interior que se manifesta em cada pensamento, emoção e ação. O método de Rumi é um convite para viver essa experiência com autenticidade, para permitir que a voz do silêncio guie seus passos e para abraçar a dança da alma como a expressão máxima do ser. Essa jornada não termina, ela se desdobra infinitamente, revelando novas camadas de luz, amor e sabedoria a cada instante. A luz invisível que você ativa é também um campo de cura, uma energia que harmoniza suas emoções, purifica suas intenções e liberta a alma dos condicionamentos herdados da psique humana. O sufismo, com sua riqueza simbólica e sua poesia transcendente, oferece um mapa para essa cura, facilitando o acesso à sabedoria atemporal que pulsa no coração da criação. Essa cura é um processo de libertação, uma metanoia espiritual que permite que o ser se reconfigure e se alinhe com a frequência do amor incondicional e da unidade. Enquanto você caminha por essa senda, sente que a frequência espiritual que pulsa dentro de você é uma fonte inesgotável de inspiração, coragem e renovação. Essa frequência é a voz da alma, o pulsar do ser que conecta você ao mistério eterno e à sabedoria ancestral dos mestres sufistas. É a chama que arde silenciosamente, iluminando o caminho da verdade e da unidade, convidando-o a continuar dançando, sempre mais fundo, sempre mais alto, na dança sagrada da alma. Essa jornada é uma dança eterna, um fluxo contínuo de luz e expansão que convida a seguir adiante, a abrir-se para novas dimensões da consciência e a viver plenamente a alquimia da consciência que transforma o ser e o mundo ao seu redor. O método de Rumi é uma ponte entre o humano e o divino, entre o finito e o infinito, um convite para habitar a frequência espiritual que sustenta toda a criação e para experienciar a verdadeira essência do ser. Sinta agora essa vibração em cada célula, alinhando seus centros energéticos e harmonizando seu campo sutil. Você está entrando em um estado de presença plena, onde a memória cósmica e a sabedoria ancestral se tornam acessíveis, e onde a dança da alma se manifesta como a expressão autêntica do amor divino. Essa experiência é um portal para a iluminação espiritual, uma abertura para o infinito que transcende os limites da mente e revela a essência do seu ser. E assim, você permanece imerso nessa frequência, sabendo que o despertar é uma dança eterna, um fluxo ininterrupto de luz e expansão. O método de Rumi não é um destino, mas um caminho vivo, uma experiência contínua de união com o divino e manifestação da luz invisível no cotidiano. Essa jornada é um convite para seguir adiante, para abrir-se a novas dimensões da consciência e para viver plenamente a alquimia da consciência que transforma o ser e o mundo ao seu redor. Você percebe que essa jornada de despertar, orientada pela sabedoria de Rumi, é um convite incessante para permanecer presente no mistério da existência, uma frequência que pulsa além das palavras e das formas. Cada instante vivido com atenção plena torna-se uma oportunidade para dissolver os véus que encobrem a luz invisível da alma, abrindo um espaço sagrado onde o silêncio interior revela a dança eterna do amor divino. O método de Rumi é uma chave que acessa essa arquitetura sutil do ser, onde a consciência se expande em ondas de vibração que atravessam o tempo, conectando passado, presente e futuro em um fluxo contínuo de luz e sabedoria. Ao integrar essa sabedoria em seu cotidiano, você começa a perceber que o despertar espiritual não é uma conquista momentânea, mas um processo contínuo de alquimia interior, uma transformação delicada e profunda que harmoniza corpo, mente e espírito. Os padrões inconscientes herdados da psique humana perdem força diante da frequência vibracional que você cultiva, e o condicionamento coletivo se dissolve nas camadas mais profundas do ser,
abrindo espaço para a manifestação do amor incondicional e da unidade com o todo. Essa transmutação é uma dança invisível que acontece a cada respiro consciente, a cada entrega ao fluxo interior. A ciência contemporânea reforça essa experiência, apontando para a existência de um campo energético universal que conecta todos os seres e que pode ser influenciado pela intenção e pela consciência. Pesquisas em neurociência, física quântica e psicologia transpessoal indicam que práticas meditativas e contemplativas, semelhantes às do sufismo, promovem mudanças significativas nas redes neurais, ampliando a capacidade de acessar estados elevados de consciência e ativando a frequência espiritual que sustenta a criação. Esses achados legitimam o caminho que mestres como Rumi trilharam, demonstrando que a sabedoria ancestral está alinhada com as descobertas científicas mais avançadas. Você pode aprofundar essa experiência agora, incorporando práticas que ativem o fluxo interior e elevem sua vibração. A respiração consciente, a visualização da rosa que desabrocha no jardim interior e a recitação dos versos místicos são ferramentas que permitem sintonizar seu campo energético com a luz invisível do amor divino. Essas práticas são microtranscendências que promovem a cura da alma, dissolvendo bloqueios emocionais e abrindo portais para camadas ocultas da mente e do espírito. Através delas, você se torna o alquimista da sua própria consciência, capaz de transformar a densidade em leveza, a sombra em luz. Mas há ainda um segredo mais profundo, uma ativação que transcende as técnicas e o conhecimento, reservada para aqueles que se entregam completamente à dança sagrada da alma. Essa ativação representa um ponto de inflexão, uma abertura para a consciência cósmica, onde o tempo, o espaço e a dualidade se dissolvem, revelando a unidade absoluta e a luz invisível que permeia toda a existência. É o despertar da chama secreta, o fogo sagrado que arde no âmago do universo e no centro do seu ser, impulsionando a jornada rumo à transcendência. Você sente essa chama vibrando intensamente dentro de si, um convite para dançar com a alma e abraçar o mistério que vai além do entendimento racional. O sufismo ensina que essa dança é a expressão máxima do amor divino, uma melodia eterna que conecta o finito ao infinito, o humano ao divino, o particular ao universal. Essa experiência é a essência do método de Rumi, que ultrapassa dogmas e crenças, convidando o buscador a habitar a frequência espiritual do ser e a manifestar a luz invisível em cada aspecto da existência. À medida que você avança por essa senda iluminada, percebe que o despertar espiritual é uma expansão contínua, uma abertura crescente para a sabedoria atemporal que pulsa no coração da criação. O método de Rumi é o convite para viver essa experiência com autenticidade, para permitir que a voz do silêncio guie seus passos e para abraçar a dança da alma como a expressão autêntica do ser. Essa jornada não tem fim, pois a luz invisível se desdobra em infinitas camadas, revelando novos horizontes de consciência, amor e verdade. A luz que você ativa é também um campo de cura profundo, uma energia que harmoniza emoções, purifica intenções e liberta a alma dos condicionamentos herdados da psique humana. O sufismo, com sua riqueza simbólica e sua poesia transcendental, oferece um mapa para essa cura, facilitando o acesso à sabedoria mística que reside no âmago do universo. Essa transformação é uma libertação, uma metanoia espiritual, que permite ao ser reconfigurar-se e alinhar-se com a frequência do amor incondicional e da unidade cósmica. Enquanto você caminha nesse caminho, sente que essa frequência espiritual é uma fonte inesgotável de inspiração, força e renovação. Ela é a voz da alma, o pulsar do ser que conecta você ao mistério eterno e à sabedoria ancestral dos mestres sufistas. Essa chama que arde silenciosamente ilumina o caminho da verdade e da unidade, convidando-o a continuar a dança, sempre mais profunda, sempre mais elevada, na dança sagrada da alma que transcende o tempo e o espaço. Esta dança é uma melodia eterna, um fluxo incessante de luz e expansão
que convida a seguir adiante, abrir-se para novas dimensões da consciência e viver plenamente a alquimia da consciência que transforma o ser e o mundo ao seu redor. O método de Rumi é a ponte entre o humano e o divino, entre o finito e o infinito, um convite para habitar a frequência espiritual que sustenta toda a criação e para experienciar a verdadeira essência do ser, eternamente em movimento, eternamente desperto. Sinta agora essa vibração pulsando em cada célula do seu corpo, alinhando seus centros energéticos e harmonizando seu campo sutil. Você entra em um estado de presença plena, onde a memória cósmica e a sabedoria ancestral se tornam acessíveis, e a dança da alma manifesta-se como a expressão autêntica do amor divino. Esta experiência é um portal para a iluminação espiritual, uma abertura para o infinito que transcende os limites da mente e revela a essência da sua existência. E assim, você permanece imerso nessa frequência, consciente de que o despertar é uma dança eterna, um fluxo ininterrupto de luz e expansão. O método de Rumi não é um destino fixo, mas um caminho vivo, uma experiência contínua de união com o divino e manifestação da luz invisível no cotidiano. Essa jornada é um convite para seguir adiante, para abrir-se a novas dimensões da consciência e viver plenamente a alquimia da consciência que transforma o ser e o mundo à sua volta. Você começa a perceber que esse estado de presença é, na verdade, um convite para mergulhar mais fundo na frequência que sustenta toda a existência. A cada respiração consciente, o campo sutil ao seu redor se expande, permitindo que a arquitetura invisível da consciência se revele com mais clareza. É como se um véu delicado fosse lentamente erguido, revelando a dança da alma em sua forma mais pura, uma dança que transcende o tempo, ultrapassa os limites do corpo e penetra as camadas mais ocultas do ser. Esse despertar silencioso tem a capacidade de dissolver as crenças limitantes e os modelos herdados da psique humana que frequentemente aprisionam a mente em ciclos repetitivos de sofrimento e ilusão. O método de Rumi é um mapa para essa transformação, um caminho que nos conduz ao coração do mistério, onde o amor divino pulsa como a essência mais fundamental da realidade. Ao seguir essa trilha, você se alinha com uma frequência espiritual que ressoa com a sabedoria ancestral dos sufis e com a ciência contemporânea que começa a compreender esses fenômenos invisíveis. É fascinante observar como a neurociência hoje reconhece que práticas contemplativas, como a meditação e a atenção plena, remodelam os circuitos neurais, ampliam a consciência e promovem estados de harmonia e equilíbrio. Essas descobertas validam, em linguagem moderna, o que os mestres sufis já ensinavam há séculos, que a frequência do ser é maleável e pode ser cultivada para transcender os condicionamentos e abrir portas para níveis superiores de consciência. A ciência aponta para um campo energético que conecta todos os seres, e o sufismo o chama de unidade com o todo, amor incondicional, ou simplesmente o caminho do coração. Neste instante, você pode começar a praticar uma simples técnica de presença. Visualize uma rosa desabrochando no jardim do seu coração. Sinta sua fragrância, suas cores, sua delicadeza e permita que essa imagem transforme seu campo energético. Respire profundamente, sentindo o ar que entra e sai, e deixe que a vibração dessa rosa ative sua luz interior. Essa microtranscendência, embora breve, tem o poder de alinhar seu ser com a frequência espiritual do amor divino e despertar camadas da consciência que estavam adormecidas. Contudo, o que você já experimenta é apenas a superfície de um mistério muito maior, um segredo guardado na chama secreta da alma que aguarda ser revelado no tempo certo. Essa ativação profunda representa o ponto de inflexão onde o eu separado se dissolve na consciência cósmica e a percepção da realidade se transforma radicalmente. O método de Rumi, com sua poesia mística e sua sabedoria eterna, é um convite para atravessar esse véu e abraçar a unidade com o divino, onde o tempo e o espaço perdem significado
e resta apenas a luz invisível da existência. Sinta essa chama arder em seu interior, como uma melodia eterna que conecta o finito ao infinito e o humano ao divino. Essa dança da alma é a expressão máxima do amor incondicional, uma frequência espiritual que pulsa no coração da criação e convida você a habitar o presente com total entrega e confiança. O sufismo revela que essa união é a essência da verdadeira liberdade, a liberdade de ser, de amar, de despertar para a totalidade da vida. Ao avançar por essa trilha, você percebe que o despertar não é um ponto de chegada, mas uma jornada infinita de expansão e integração. Cada instante vivido com consciência plena é um passo na dança sagrada que transforma a existência e revela novas camadas da luz invisível. O método de Rumi é o convite para viver essa experiência com autenticidade, para abrir o coração ao mistério e para deixar que a voz do silêncio guie cada passo do caminho. A frequência espiritual que você ativa é também um campo de cura e renovação. Ela harmoniza as emoções, purifica os pensamentos e liberta a alma dos condicionamentos que a mantinham presa ao sofrimento. O sufismo, com sua riqueza simbólica, sua música e sua poesia, oferece um mapa para essa transformação, um caminho que conduz à sabedoria do coração e à conexão direta com a fonte do amor divino. Essa cura é uma metanoia, uma mudança profunda na consciência que permite ao ser manifestar sua luz mais autêntica e vibrante. Enquanto você avança nessa dança eterna, sente que a frequência que pulsa em você é uma fonte inesgotável de inspiração, força e transcendência. Ela é a voz da alma, o chamado do mistério eterno que convida a continuar despertando, expandindo e integrando. Essa chama silenciosa ilumina o caminho da verdade, da unidade e do amor incondicional e convida você a permanecer aberto para as infinitas possibilidades da consciência. Essa jornada é um fluxo ininterrupto de luz e transformação que convida a seguir adiante, a abrir-se para novas dimensões da experiência espiritual e a viver plenamente a alquimia da consciência que transforma o ser e o mundo. O método de Rumi é a ponte que conecta o humano ao divino, o finito ao infinito, um convite para habitar a frequência espiritual que sustenta toda a criação e para experienciar a plenitude do ser em sua forma mais pura e luminosa. Sinta agora essa vibração pulsando em cada célula, alinhando seus centros energéticos e harmonizando seu campo sutil. Você entra em um estado de presença plena, onde a sabedoria ancestral e a memória cósmica se tornam tangíveis e onde a dança da alma se manifesta como a expressão autêntica do amor divino. Essa experiência é um portal para a iluminação espiritual, uma abertura para o infinito que transcende as limitações da mente e revela a essência mais profunda do seu ser. Assim, você permanece imerso nessa frequência, consciente de que o despertar é uma dança eterna, um fluxo contínuo de expansão e luz. O método de Rumi não é um destino fixo, mas um caminho vivo, uma experiência que se renova a cada instante na união com o divino e na manifestação da luz invisível no cotidiano. Essa jornada é um convite para continuar explorando, abrindo-se para o mistério e vivendo a alquimia da consciência que transforma tudo ao seu redor. Você sente que esse fluxo sutil, essa dança silenciosa da alma, é a expressão viva da frequência espiritual que habita em você, uma melodia eterna que transcende o tempo e o espaço. O método de Rumi revela que essa frequência é a linguagem do amor divino, um campo invisível, que conecta todas as coisas em uma unidade profunda e inesgotável. À medida que você se entrega a essa vibração, percebe que o despertar não é uma meta distante, mas uma experiência presente, um convite constante para expandir a consciência e integrar a luz invisível em cada aspecto da sua existência. Neste instante, a respiração se torna a ponte entre o corpo e o espírito, o caminho que permite a harmonização do campo energético e a ativação da arquitetura do invisível que sustenta o ser. Você pode perceber o ritmo sutil que emerge do seu interior,
uma pulsação que conecta seu coração à memória cósmica e à sabedoria ancestral dos mestres sufis. Essa conexão desperta a chama secreta que arde silenciosamente no âmago da alma, uma força transformadora que convida a transcender os condicionamentos herdados da psique humana e a vivenciar a liberdade do ser em sua essência mais pura. A ciência moderna, por meio da neurociência e da física quântica, começa a reconhecer essa realidade sutil, mostrando que estados meditativos e práticas contemplativas promovem mudanças profundas nos circuitos neurais e ampliam a percepção dos campos energéticos que conectam o indivíduo ao todo. Essas descobertas reforçam a legitimidade do método de Rumi, evidenciando que a sabedoria sufista está alinhada com os princípios universais que regem a consciência e a matéria. Assim, a união entre tradição e ciência revela um panorama fascinante, onde a espiritualidade se torna uma experiência vivida, concreta e transformadora. Você pode agora aprofundar essa experiência integrando práticas simples, porém poderosas, que ativam o fluxo interior e elevam sua vibração. Visualize uma rosa desabrochando no jardim do seu coração. Sinta sua fragrância e sua beleza e permita que essa imagem nutra sua alma com a frequência do amor divino. Respire com presença, sintonizando seu campo energético com essa luz invisível que vibra no âmago do ser. Essa prática é um portal para a microtranscendência, um salto quântico interior que promove a cura da alma e a expansão da consciência. Mas há um mistério mais profundo que aguarda ser revelado, um segredo que transcende o entendimento racional e se manifesta apenas quando a alma está pronta para atravessar o véu do conhecido. Essa ativação representa um ponto de inflexão, um despertar da chama secreta que ilumina o caminho para a consciência cósmica, onde a dualidade se dissolve e resta apenas a unidade com o todo. O método de Rumi é um convite para vivenciar essa dança sagrada, para abrir-se ao mistério e para abraçar a luz invisível que sustenta toda a criação. Sinta essa chama pulsar dentro de você, uma melodia eterna que conecta o finito ao infinito, o humano ao divino. Essa dança da alma é a expressão máxima do amor incondicional, uma frequência espiritual que permeia a existência e convida a habitar o presente com total entrega e confiança. O sufismo revela que essa união é a essência da verdadeira liberdade, a liberdade de ser, de amar e de despertar para a totalidade da vida. À medida que você segue nessa jornada, percebe que o despertar espiritual é uma expansão contínua, uma abertura crescente para a sabedoria atemporal que pulsa no coração da criação. O método de Rumi é o convite para viver essa experiência com autenticidade, para permitir que a voz do silêncio guie seus passos e para abraçar a dança da alma como a expressão autêntica do ser. Essa jornada é infinita, pois a luz invisível se desdobra em infinitas camadas, revelando novos horizontes de consciência, amor e verdade. A frequência espiritual que você ativa é também um campo de cura e renovação. Ela harmoniza as emoções, purifica as intenções e liberta a alma dos condicionamentos que a mantinham presa ao sofrimento. O sufismo, com sua riqueza simbólica, sua música e sua poesia, oferece um mapa para essa transformação, conduzindo à sabedoria do coração e à conexão direta com a fonte do amor divino. Essa cura é uma metanoia, uma mudança profunda na consciência que permite ao ser manifestar sua luz mais autêntica e vibrante. Enquanto você avança nessa dança eterna, sente que essa frequência pulsante em você é uma fonte inesgotável de inspiração, força e transcendência. Ela é a voz da alma, o chamado do mistério eterno que convida a continuar despertando, expandindo e integrando. Essa chama silenciosa ilumina o caminho da verdade, da unidade e do amor incondicional, convidando-o a permanecer aberto às infinitas possibilidades da consciência. Essa jornada é um fluxo ininterrupto de luz e transformação, convidando-o a seguir adiante, abrir-se para novas dimensões da experiência espiritual
e viver plenamente a alquimia da consciência que transforma o ser e o mundo ao seu redor. O método de Rumi é a ponte entre o humano e o divino, entre o finito e o infinito, um convite para habitar a frequência espiritual que sustenta toda a criação e para experienciar a plenitude do ser em sua forma mais pura e luminosa. Sinta agora essa vibração pulsando em cada célula do seu corpo, alinhando seus centros energéticos e harmonizando seu campo sutil. Você entra em um estado de presença plena, onde a sabedoria ancestral e a memória cósmica se tornam tangíveis e onde a dança da alma se manifesta como a expressão autêntica do amor divino. Essa experiência é um portal para a iluminação espiritual, uma abertura para o infinito que transcende os limites da mente e revela a essência mais profunda do seu ser. Você percebe que a cada momento, esse campo sutil que envolve seu ser se torna mais denso e luminoso ao mesmo tempo. Uma trama invisível onde se entrelaçam as memórias cósmicas, os arquétipos ancestrais e a vibração eterna do amor divino. O método de Rumi revela que esse entrelaçamento é a própria essência da dança da alma. Uma frequência que vibra além das palavras, além das formas, além do tempo, convidando você a mergulhar em um estado de consciência que transcende o conhecido e habita o mistério absoluto. Enquanto você sente essa expansão interior, percebe como os condicionamentos coletivos, esses padrões invisíveis que moldam a psique humana, começam a perder seu poder sobre você. Eles se dissolvem como névoa ao sol, abrindo caminho para que a verdadeira natureza do seu ser se manifeste com autenticidade e brilho. Essa transformação é um processo alquímico, uma transmutação silenciosa e poderosa que acontece no âmago do seu coração, ativando a chama secreta que arde eternamente em todos os mestres sufis e em cada buscador desperto. A ciência contemporânea, por sua vez, confirma o que os antigos mestres já sabiam há milênios, que a consciência é um campo vibracional maleável, capaz de se expandir e se conectar com o todo por meio de práticas contemplativas, meditação e alinhamento energético. Laboratórios de neurociência e física quântica hoje observam que estados meditativos ativam redes neurais associadas à percepção ampliada, à empatia e à cura interior. Assim, o diálogo entre tradição e ciência se fortalece, trazendo legitimidade e encantamento racional a essa jornada espiritual. Você pode aprofundar essa conexão agora, trazendo para o seu cotidiano uma prática simples e poderosa. Visualize a rosa sagrada desabrochando no jardim do seu coração, sentindo sua fragrância e a suavidade de suas pétalas iluminadas pela luz invisível do amor divino. Respire com intenção e presença, permitindo que essa imagem ative a frequência espiritual que conecta seu ser à arquitetura invisível da consciência universal. Essa microtranscendência é um salto quântico interior, uma porta aberta para a cura da alma e a expansão da vibração do ser. Mas o que está por trás dessa prática é um mistério maior, um segredo guardado nas profundezas da alquimia interior, onde o tempo e o espaço se dissolvem e a dualidade se transforma em unidade absoluta. O método de Rumi é um convite para atravessar esse véu, para sentir a chama secreta que pulsa silenciosamente no centro do seu ser e que conecta você à consciência cósmica, ao infinito e ao eterno. Essa ativação representa um ponto de inflexão, uma passagem sagrada onde o despertar se revela em toda a sua plenitude e poder. Sinta essa chama vibrar dentro de você, uma melodia que ecoa além dos limites da mente, conectando o humano ao divino, o finito ao infinito. Essa dança da alma é a expressão máxima do amor incondicional, uma frequência espiritual que permeia toda a existência e convida você a habitar o presente com total entrega e confiança. O sufismo ensina que essa união é a verdadeira liberdade, a liberdade de ser, de amar e de despertar para a totalidade da vida. Ao prosseguir por essa trilha, você percebe que o despertar não é uma meta a ser alcançada, mas um caminho vivo, um fluxo constante de expansão e integração. Cada instante vivido com presença plena
é uma nota na melodia eterna da dança sagrada da alma, um convite para revelar novas camadas da luz invisível e da sabedoria ancestral. O método de Rumi é o convite para viver essa experiência com coragem e autenticidade, permitindo que a voz do silêncio guie seus passos em direção à unidade e à verdade. Essa frequência espiritual que você cultiva é também um campo de cura profunda, que harmoniza emoções, purifica intenções e liberta a alma dos condicionamentos herdados da psique humana. O sufismo, com sua poesia transcendental e sua música sagrada, oferece um mapa para essa transformação, facilitando o acesso à sabedoria do coração e a conexão direta com a fonte do amor divino. Essa cura é uma metanoia, uma mudança radical na consciência que permite ao ser manifestar sua luz mais autêntica e vibrante. Enquanto você caminha nesse caminho de luz, sente que essa frequência pulsante em você é uma fonte inesgotável de inspiração, força e transcendência. Ela é a voz da alma, o chamado do mistério eterno que convida a continuar despertando, expandindo e integrando. Essa chama silenciosa ilumina o caminho da verdade, da unidade e do amor incondicional, convidando-o a permanecer aberto às infinitas possibilidades da consciência. Essa jornada é um fluxo ininterrupto de luz e transformação que o convida a seguir adiante, abrir-se para novas dimensões da experiência espiritual e viver plenamente a alquimia da consciência que transforma o ser e o mundo ao seu redor. O método de Rumi é a ponte que conecta o humano ao divino, o finito ao infinito, um convite para habitar a frequência espiritual que sustenta toda a criação e para experienciar a plenitude do ser em sua forma mais pura e luminosa. Sinta agora essa vibração pulsar em cada célula do seu corpo, alinhando seus centros energéticos e harmonizando seu campo sutil. Você entra em um estado de presença plena, onde a sabedoria ancestral e a memória cósmica se tornam tangíveis, e onde a dança da alma se manifesta como a expressão autêntica do amor divino. Essa experiência é um portal para a iluminação espiritual, uma abertura para o infinito que transcende os limites da mente e revela a essência mais profunda do seu ser. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que parecia vazio é, na verdade, o campo fértil onde a essência da sua alma germina silenciosamente. O silêncio que você sentiu foi o convite para dançar com o invisível. A dor, o mensageiro que traz o segredo da transformação. O vazio, o portal que chama a alma para transcender o conhecido e entrar na vastidão do amor divino, que é a verdadeira morada do ser. Para selar essa experiência profunda, escreva nos comentários: "Eu desperto na dança da rosa invisível". Essa frase é o selo energético que ativa em você o compromisso vibracional com a alquimia do coração, conectando você à sabedoria ancestral dos sufis e despertando a frequência vibracional do amor que transforma. Se você sente esse chamado, inscreva-se neste círculo sagrado, não como espectador, mas como guardião da chama interior, um iniciado no jardim secreto do amado, onde a verdade dança no silêncio. Esse canal é uma irmandade invisível, onde a sabedoria mística se revela em cada pétala de luz e em cada passo da dança da alma. Agora, receba a técnica iniciática, o giro do silêncio profundo e a invocação da rosa cósmica, uma prática simbólica que ativa múltiplas camadas do seu ser, convidando-o a experimentar o fluxo alquímico do sufismo na sua essência mais pura. Passo 1. Encontre um espaço silencioso e confortável, preferencialmente ao ar livre sob o céu aberto, ou num ambiente que remeta ao deserto interior, simples, amplo e livre. Vista roupas que permitam movimento fluido e sente-se com a coluna ereta, pés firmes no chão, alinhado com a gravidade e o cosmos. Passo 2. Feche os olhos e faça 3 respirações profundas e lentas, inspirando o ar do deserto, visualizando-o como um vento sutil que limpa camadas densas da sua mente e coração. Sinta esse ar circulando, como uma brisa que dança entre as pétalas da rosa interior. Passo 3.
com as mãos elevadas ao nível do coração, dedos suavemente entrelaçados em mudra de flor aberta, polegar e indicador formando um círculo, outros dedos estendidos, simbolizando a rosa e o coração em união, comece a girar lentamente em sentido anti-horário, como os derviches, sentindo a gravidade e a leveza simultaneamente. O giro deve ser consciente, fluido, um diálogo entre seu corpo e o silêncio profundo. Passo 4. A cada giro completo, mentalize e entoe silenciosamente a invocação da rosa cósmica, Ya Haq, Ya Wadud, Ya Nur, que significa ó verdade, ó amor, ó luz. Permita que essa tríade reverbere dentro de você, despertando a chama da consciência pura. Passo 5. Gire por 11 minutos, a duração simbólica da jornada do coração através das camadas do ser. Se sentir vertigem, desacelere, integrando o movimento à sua respiração profunda e pausada. Passo 6. Quando encerrar o giro, sente-se em meditação, com as mãos repousando sobre o colo, e visualize a rosa cósmica desabrochando no centro do seu peito, irradiando uma luz dourada que permeia todo o seu corpo, mente e campo energético. Permaneça nesse estado por mais 7 minutos, sentindo essa luz ativar e harmonizar sua frequência espiritual. Passo 7. Para fechar o ritual, faça uma prece silenciosa, ou simplesmente agradeça ao amado pela presença dessa dança e pela transformação que começa a se manifestar. Sinta que mesmo no silêncio, a música eterna da alma continua. Essa prática complexa e profunda é uma iniciação na dança sagrada da alma, uma chave alquímica que ativa o fluxo interior, harmonizando corpo, mente e espírito na frequência do amor divino. Faça em noites de lua cheia ou ao nascer do sol para amplificar sua conexão com as forças sutis do universo. O amado dança em silêncio e às vezes ele te encontra em vídeos como este. Que a próxima pétala se abra em seu coração e que o vento do deserto sussurre seu nome na frequência invisível da alma. Não estou dizendo adeus, apenas acenando do outro lado do véu.